Olá, meus amigos! Começa hoje o projeto Curso Livre de Espiritismo, por meio do qual, ao longo de diversos encontros, nós pretendemos refletir um pouco acerca dos fundamentos, dos preceitos da doutrina espírita, do Espiritismo. Pode ser que algumas pessoas já tenham entrado em contato com este conteúdo anteriormente, mas em virtude do nosso verdadeiro analfabetismo tecnológico, esse conteúdo se perdeu e por isso que nós estamos disponibilizando mais uma vez a primeira aula do Curso Livre de Espiritismo, que tem como tema Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Mas para que nós possamos tratar um pouco dos conceitos que são trazidos por Allan Kardec, que é considerado, como todos nós sabemos, o codificador da doutrina espírita, que surge com o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, na França, é preciso que nós compreendamos quais foram as circunstâncias, qual era o ambiente no qual Allan Kardec estava mergulhado, ambiente esse que levou o nosso codificador a recolher do plano espiritual os princípios da doutrina espírita, organizando todos esses princípios nessa obra fundamental a qual eu já me referi e lançando, portanto, a primeira edição do Livro dos Espíritos, repito, no dia 18 de abril de 1857, que marca o surgimento da doutrina espírita. Pois bem, meus amigos, nós começamos aqui a contar essa história não a partir da França, mas sim a partir dos Estados Unidos. No ano de 1848, um episódio bastante simbólico veio a público e repercutiu em diversas partes do mundo. Para ser mais preciso, no dia 31 de março de 1848, aconteceu um fenômeno na casa da família Fox, uma família americana, uma família de protestantes. Há um certo tempo, eles já vinham presenciando os fenômenos físicos de batidas, de produção de sons, fenômenos esses que eles evidentemente desconheciam. Escutavam estalos, batidas na casa, sem saber exatamente qual que era a causa deste fenômeno. Mas nessa data que eu já mencionei, no dia 31 de março de 1848, o pai deu uma ordem para toda a família. Vai todo mundo para a cama. Mesmo que vocês ouçam pancadas, barulhos, é para ficar todo mundo quietinho, nós vamos dormir. Mas a mais novinha ali da família, que tinha por volta de 7 anos de idade, acabou desobedecendo o pai. Ela ouviu a batida e começou também ela própria a bater ali nos objetos para produzir os sons. E acabou se estabelecendo um verdadeiro diálogo entre essa menina e a entidade, que eles não sabiam quem era. Ela dava uma batida, ouvia uma batida. Dava 2 batidas, ouvia 2 batidas. Se ela batesse 3 vezes, ouvia a resposta, 3 batidas. Até que a família Fox acabou convencionando uma forma de se comunicar com esta entidade. Aliás, a gente pode asseverar sem nenhum medo de errar que todas as linguagens só existem a partir das convenções. Quando eu falo na língua portuguesa cadeira, todos vocês têm em mente aquele objeto, não é verdade? A cadeira que a gente utiliza ali para sentar. Existem várias formas, né, em virtude do avanço aí do design, mas cadeira é cadeira. E só é possível que nós estabeleçamos diálogo, só é possível que nós nos comuniquemos, porque quando eu uso esse vocábulo, cadeira, todos nós pensamos no mesmo objeto. Pois bem, qual foi a convenção realizada pela família Fox para que ela pudesse se comunicar com esta entidade? Foi simples. Uma batida equivale à letra A. 2 batidas, letra B. 3 batidas, letra C. E assim foi possível que a entidade escrevesse palavras e frases
revelando à família Fox qual que era o motivo da sua manifestação. E essa entidade revelou à família Fox que era em vida um caixeiro viajante que, de passagem ali por aquela propriedade, hoje servindo de moradia para a família Fox, tinha sido assassinado. Essa foi a revelação. A família Fox, evidentemente, recebendo essa notícia, acabou procurando em sua propriedade os vestígios do corpo, porque a entidade disse que foi assassinada e enterrada ali mesmo. Para a frustração de todos, eles não encontraram esses vestígios. Mas tempos depois, quando foram reformar o celeiro, acabaram encontrando, porque tiveram que tirar coisas do lugar, tal, isso vai para cá, isso vai para lá, mexeram bastante e encontraram os vestígios deste homem que havia sido em vida caixeiro viajante e tinha sido assassinado naquela propriedade. Pois bem, meus amigos, isso aconteceu, como eu já mencionei, nos Estados Unidos, mas a partir deste fenômeno, as manifestações mediúnicas se espalharam por todo o globo, não só nos Estados Unidos, mas também nos países da Europa e mesmo no Brasil. E os fenômenos que eram mais comuns eram aqueles conhecidos como fenômenos das mesas girantes. No que consistiam esses fenômenos? As mesas eram suspensas no ar, giravam, iam para um lado, iam para o outro, e mais do que isso, elas davam respostas aos questionamentos daquelas pessoas que estavam nessas reuniões onde esses fenômenos ocorriam. O benfeitor Emmanuel, por intermédio da obra antológica A Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nos revela que essa profusão de manifestações mediúnicas no globo terrestre havia sido planejada pelos espíritos superiores, porque era chegada a hora de surgir a doutrina espírita. E para que o homem travasse contato com os fenômenos mediúnicos, eles podiam ser verificados a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Aconteceu, como eu já disse, também na Europa, especialmente na França, que é o país onde nasceu Allan Kardec. Ele nasceu em Lyon, se deslocou para a Suíça, onde estudou no Instituto de Pestalozzi, e quando voltou para a França, voltou para Paris, se radicou em Paris, onde fez uma carreira de bastante sucesso, não monetário, mas de bastante sucesso, no campo da pedagogia. Allan Kardec, se não tivesse entrado para a história como codificador do espiritismo, teria um lugar na história da pedagogia, porque ele escreveu e lançou diversas obras que tiveram impacto no sistema de ensino francês. Obras de matemática, de língua francesa, de outras disciplinas. Ele era alguém de bastante prestígio no campo da pedagogia. Mas no ano de 1855, instado por um colega que lhe deu notícias acerca dos fenômenos das mesas girantes, Allan Kardec acabou indo participar de uma dessas reuniões e travou contato com esses fenômenos. Num primeiro momento, ele ficou um pouco reticente, porque o seu amigo narrou que as mesas ficavam suspensas no ar e, mais do que isso, elas respondiam às perguntas que eram apresentadas pelas pessoas que estavam ali presenciando o fenômeno. Allan Kardec conhecia o magnetismo. Antes de se notabilizar como o codificador do espiritismo, ele conhecia o magnetismo, estudou essa disciplina por muito tempo e disse o seguinte: olha, as mesas ficarem suspensas no ar pode ser que aconteça, porque assim como o magnetismo exerce influência nos corpos orgânicos, pode também exercer influência nos objetos inanimados. Mas ele foi bastante reticente em relação à questão das mesas girantes apresentarem respostas, dizendo mais ou menos o seguinte:
O dia que me comprovarem que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, eu posso acreditar que ela responda. Mas por enquanto isso me parece algo completamente despropositado. Mas o fato é que, com a insistência do amigo, ele acabou comparecendo a uma dessas reuniões. Foi numa terça-feira do ano de 1855. Não sabemos a data, essa informação se perdeu, mas sabemos que foi numa terça-feira de maio de 1855 que Allan Kardec presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. E a partir deste encontro de Kardec com os fenômenos, tudo mudou. Por quê? Porque alteraram-se também as formas que as perguntas eram apresentadas. A natureza das perguntas foi modificada. Porque antes as pessoas perguntavam e a mesa respondia. Amanhã vai chover? A minha filha vai casar? Eram essas perguntas, né, que eram apresentadas. Mas Allan Kardec passou a apresentar questionamentos de natureza filosófica. Obtendo assim, por meio das mensagens que vinham do plano espiritual, informações relevantes, informações bastante importantes, que estão todas ali reunidas e organizadas no livro que eu já mencionei, o Livro dos Espíritos, que marca o surgimento da doutrina espírita. Certo, meus amigos? Se é fato que no início desses fenômenos o contato entre a entidade ou entidades e os encarnados se dava por meio das pancadas, com o passar do tempo, por instrução das próprias entidades, essa forma de comunicação foi alterada. Por instrução dos espíritos, as pessoas começaram a colocar um lápis na ponta de um cesto, colocavam sua mão em cima desse cesto e as entidades escreviam. É a psicografia nos seus primórdios. Depois as pessoas perceberam que o cesto era apenas um adorno, que ele não era necessário. Passaram a pegar o lápis com o próprio punho. E aí instalou-se a psicografia, desenvolveu-se essa modalidade de mediunidade intitulada psicografia. E por intermédio da psicografia, Allan Kardec recolheu diversas instruções vindas de diversas partes do mundo. Ele tinha uma rede de mais ou menos 1000 médiuns espalhados por centros em diversos pontos da Europa. Não só na França, mas em outros países da Europa, né? E ele submetia essas instruções que chegavam de diversos pontos da Europa ao crivo do controle universal do ensinamento dos espíritos. O que isso significa, meus amigos? Isso significa que se de um determinado ponto da Europa viesse uma resposta que contrariasse as demais, ele acabava colocando essa instrução à margem, não a utilizava. Porque, segundo Allan Kardec, para que o ensinamento vindo do alto tivesse validade, ele deveria ser universal. E esse método que o codificador Allan Kardec nos apresenta ficou conhecido como o controle universal do ensinamento dos espíritos. Meus amigos, é ainda importante ressaltar, antes que nós, de modo ainda bastante superficial, tratemos de alguns conceitos da doutrina espírita no nosso encontro de hoje, tratar da inscrição, vamos dizer assim, ou da localização do espiritismo nesses dois grandes blocos que dividem a humanidade no campo filosófico. Quais são esses grandes dois blocos, meus amigos? De um lado temos o materialismo, de outro lado temos o espiritualismo. O que dizem os materialistas? Que para além do corpo físico não existe mais nada. Extinguindo-se a vida biológica, extingue-se também o ser.
Isso é o que defendem os materialistas, que não acreditam em nada que transcenda a matéria. Já os espiritualistas têm outro entendimento, têm uma outra visão. Para os espiritualistas, para além do corpo físico, todos os homens são dotados de uma essência que transcende a matéria. É evidente, meus amigos, que entre esses dois polos, a doutrina espírita não se inscreve no polo materialista, mas sim no polo espiritualista. Mas atenção, assim como há distinções entre as correntes que se filiam ao materialismo, há também distinções entre as correntes que se filiam ao espiritualismo. E foi por isso que Allan Kardec cunhou uma expressão para que as pessoas pudessem perceber que a doutrina espírita, também chamada de espiritismo, traz uma vertente distinta daquelas outras correntes inscritas nesse polo, nesse campo do espiritualismo. Acontece também com os materialistas. Eles, como eu já mencionei, têm esse ponto comum, né, de rechaçarem a crença na existência de algo que transcende a matéria. Mas há distinções entre as correntes filosóficas, né, do materialismo. Talvez uma das mais célebres dessas correntes seja do existencialismo, que, como nós sabemos, tem o seu maior expoente na figura do francês Jean-Paul Sartre. O que dizem os existencialistas? Qual é o cerne, né, do existencialismo? Para eles, o inferno são os outros. Se eu sofro, não sofro por minha culpa, sofro pela culpa do outro. O inferno são os outros. É ele que me traz infelicidade. O Espiritismo acredita numa ideia completamente oposta a essa. Ensina a doutrina espírita que nós somos os autores de todas as ações que podem nos trazer ventura ou infelicidade. Nós localizamos em nós próprios a origem das nossas aflições e da nossa ventura. Mas o Espiritismo, meus amigos, que, como eu já disse, se inscreve nesse campo do polo do espiritualismo, tem alguns fundamentos que são bastante marcantes, fundamentos esses que já nos são apresentados pelo codificador Allan Kardec na introdução da principal obra do Livro dos Espíritos. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec já estabelece quais são os principais fundamentos da doutrina espírita que fazem com que a doutrina espírita se diferencie das demais correntes que se inscrevem nesse campo do espiritualismo. E quais são esses fundamentos? São 4, meus amigos, 4, partindo do pressuposto que todos os espiritualistas acreditam, né, na figura do Criador, de um ser incriado que criou os demais. Isso é comum, né, a todas as crenças do campo espiritualista. É verdade que no Oriente vige ainda nos dias de hoje a crença em entidades múltiplas, né? Há politeísmo ainda no planeta Terra em pleno século XXI. Mas esse é um outro detalhe e podemos tratar disso numa próxima oportunidade. O importante é nós considerarmos que todos os espiritualistas acreditam, podemos dar o nome que nós quisermos, numa força superior. Portanto, isso não distingue a doutrina espírita das demais correntes. Quais são os fundamentos da doutrina espírita que a distinguem? Fundamentos esses apresentados pelo codificador Allan Kardec na obra essencial da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. São 4, como eu já mencionei. O primeiro deles, que trata da pré-existência e da sobrevivência da alma. Pré-existência e sobrevivência em relação a quê? Ao corpo físico. Diz a doutrina espírita que a nossa essência, que é o espírito, antecede ao surgimento do corpo.
Não é o que dizem, por exemplo, os católicos, que acreditam que a alma é criada por Deus no momento da concepção. O Espiritismo tem uma outra compreensão. A alma foi criada antes, aliás, muito antes do surgimento do corpo físico, muito antes do momento da concepção. E nós podemos elencar aqui alguns pontos que reforçam essa tese. O principal deles está nas aptidões diversas que as crianças apresentam. Se elas fossem criadas todas ali, as almas, né, das crianças, no momento da concepção, qual seria a explicação para essa diversidade de aptidões, de temperamentos que as crianças apresentam? Não é verdade? A Lu, minha esposa, ela acompanha pelas redes sociais, de vez em quando me mostra, que eu gosto muito de ver, um menininho, acho que é Arthur o nome dele, se eu não me engano, desde bem pequenininho ele já pegava o violãozinho, primeiro aquele violão de criança, de brinquedo, agora já está com o violão, mesmo um instrumento musical, tocando e já fazendo as suas, improvisando suas próprias músicas. É visível, meus amigos, e se vocês procurarem no YouTube, vocês vão concordar com o que eu estou dizendo. YouTube, o Instagram, não sei exatamente onde está. Mas é visível que ele tem uma tremenda aptidão para a música. Mas eu podia dar aqui um exemplo histórico. Vamos falar de Mozart, que com 4 anos de idade já tocava, não piano, ele tocava cravo, que era um instrumento que é o antecessor do piano, vamos dizer assim, né? Com 4 anos de idade. A partir dos 7, passou a compor. Pois bem, Mozart não veio à Terra para aprender música. Ele veio nos ensinar, porque ele havia aprendido muito antes. Pois bem, meus amigos, para além da pré-existência da alma, nós temos também a sobrevivência da alma. Sustenta a doutrina espírita que a morte do corpo físico não é o ponto final na nossa trajetória como espírito. Nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Portanto, esse é o primeiro fundamento: pré-existência e sobrevivência da alma. Segundo fundamento: pluralidade das existências, ou seja, cada um de nós não está aqui na Terra pela primeira vez. Nós temos múltiplas existências, pluralidade das existências ou reencarnação. Nós temos diversas passagens pelo plano físico, meus amigos. Porque se todos nós tivéssemos uma única existência, nós deveríamos rechaçar a ideia da existência de um Deus que é justo. Porque existe muita injustiça na Terra, isso é evidente, não é verdade? Mas, como eu já comentei anteriormente, nós próprios somos aqueles que preparamos a existência que nós temos hoje, né? Nós somos os autores das ações que nos levaram a essa condição que hoje vivemos. A cada um, segundo as suas obras, ensinou o Divino Mestre Jesus há 2000 anos. Já falando justamente dessa questão, né, da justiça divina, que é inexorável. Do ponto de vista espiritual, não existe injustiça, mas é evidente que do ponto de vista social, elas existem. E qual a explicação? Nós não estamos aqui pela primeira vez, nós estamos caminhando na Terra há muito, muito tempo. E durante essa caminhada, acabamos deixando a vida que nós levamos hoje como herança. Ou seja, recebemos como herança a nossa atual existência. Quem nos deixou essa herança? Nós próprios, em vidas anteriores. As nossas vidas são múltiplas. Já tivemos diversas existências e muitas outras teremos. Passaremos pelo plano material incontáveis vezes. Quantas? Qual é o limite? Não há limite. Não há limite numérico. O limite para as nossas experiências no mundo físico é justamente
o limite da evolução. Quando atingirmos a condição de espíritos puros, aí sim, não mais necessitaremos reencarnar, não mais necessitaremos utilizarmos-nos de corpos físicos para seguir em nossa jornada evolutiva. Mas até que isso aconteça, nós retornaremos ao campo físico quantas vezes forem necessárias. Este é o segundo fundamento da doutrina espírita: pluralidade das existências ou reencarnação. Terceiro fundamento: pluralidade dos mundos habitados. Ensina a doutrina espírita que esse universo infinito não foi criado por Deus para a mera contemplação dos homens. É uma ideia, até do ponto de vista da estatística, que é um ramo da matemática, difícil de aceitar, né? O universo é imenso. Só na Terra existem as condições para que a vida se expresse? A resposta da doutrina é não. A vida se expressa em todos os orbes do universo. E se expressa na sua vertente física, na sua vertente material ou na sua vertente espiritual. Mas na criação não existe nada que seja inútil. Todos os orbes, todos os planetas, e eles são inúmeros, têm sim a destinação de servirem de morada para as criaturas de Deus. Há muitos anos atrás, os especialistas em astronomia rechaçavam de pronto a mera possibilidade de que houvesse vida em outros planetas. Agora estamos numa outra fase, não é verdade? Eles já admitem a hipótese, porque têm localizado exoplanetas. O que são exoplanetas? Planetas que estão fora do sistema solar, né? Eles têm localizado, portanto, exoplanetas que apresentam condições semelhantes às da Terra. Portanto, do ponto de vista teórico, poderia haver vida nesses planetas. Mas a doutrina espírita vai além, o codificador vai além disso. Ele nos ensinou, já no século XIX, que para que a vida física se expresse, nós não precisamos das condições semelhantes às da Terra, porque a vida, do ponto de vista físico, ele diz, pode se expressar de várias maneiras. E nós podemos constatar isso no nosso próprio planeta. Não é preciso recorrer à astronomia, no nosso próprio planeta. Como vocês sabem, existem alguns seres vivos na Terra que prescindem da utilização de oxigênio. As bactérias anaeróbicas, por exemplo, vivem sem consumo de oxigênio. Na própria Terra, a vida que dispensa a utilização de oxigênio. Se isso acontece aqui, pode acontecer em outros lugares. Mas o fato é que a doutrina espírita sustenta esse preceito: pluralidade dos mundos habitados, a vida física ou espiritual em todos os orbes. Quarto fundamento da doutrina espírita, meus amigos, trata justamente da comunicabilidade dos espíritos, ou, se preferirem, mediunidade. Dizem os espíritos superiores que se comunicaram conosco por intermédio dos médiuns que cooperavam com Allan Kardec, que a vida é vivida por todos nós em duas dimensões. É como se nós tivéssemos ali as duas faces de uma mesma moeda, cara e coroa. Cara e coroa são duas faces da mesma moeda. Plano material e plano espiritual são duas dimensões da mesma vida, da mesma existência. Em certos períodos da nossa existência, nós que ainda estamos na busca da nossa elevação espiritual, vivemos como encarnados, vivemos no mundo material. Em outras fases da nossa existência, nós habitamos o plano espiritual. Mas atenção, esses dois planos, ou essas duas faces da mesma moeda, eles se comunicam.
há uma espécie de intersecção entre esses dois conjuntos, recordando aqui de um conceito da matemática. Portanto, meus amigos, sustenta a doutrina espírita que os desencarnados, os espíritos, são justamente as almas dos homens que já partiram. A humanidade se encontra na terra e no céu, e a humanidade se comunica. E para que nós possamos, ainda em caráter introdutório, porque estamos no nosso primeiro encontro, perceber o alcance desse preceito, eu apresento a vocês aqui um fato, eu vou chamar de fato, que pode nos auxiliar na compreensão desse conceito. Vocês, em alguma ocasião, já enfrentaram a seguinte situação? Você tem uma ideia e um segundo depois tem uma ideia que é radicalmente oposta à primeira. Por exemplo, uma situação do trânsito ali, né? Alguém dá uma fechada na gente e tal, aí você, primeiro pensamento, deixa pra lá, deixa eu seguir meu caminho. Meio segundo depois eu vou quebrar a cara dele. Já passaram por essa experiência? A gente pensa em algo e no seu contrário. Quase todo mundo, se não todas as pessoas, já enfrentaram essa situação. Pois bem, meus amigos, essas duas ideias que são opostas, uma delas, melhor dizendo, é nossa. A outra nos foi sugerida. Ou, utilizando uma terminologia da doutrina espírita, uma ideia nos foi inspirada. Uma é nossa, a outra vem do plano espiritual. Alguém poderia apresentar a seguinte questão: como eu sei qual a ideia, que ideia é a minha e qual que não é? Não precisa, não é necessário que nós saibamos. A gente fica sempre com a melhor. Nesse caso hipotético, qual que é a melhor ideia? Deixa para lá, vamos seguir em frente, não é verdade? Mas é fato que em várias situações do nosso cotidiano, nós pensamos em algo e no seu contrário, trazendo um indício bastante marcante de que nós temos pensamentos que nos são sugeridos. Sugeridos por quem? Pela esfera espiritual, pelos desencarnados, porque há comunicação entre esses dois planos, o plano espiritual e o plano material. Comunicação a que todos nós, influência, melhor dizendo, a que todos nós estamos submetidos. Mas existe ainda uma forma de comunicação mais ostensiva. E essa se dá por intermédio dos fenômenos mediúnicos, que são a psicografia, a psicofonia, a clarevidência, a clareaudiência e diversas outras formas de mediunidade que nós estudaremos ao longo dos nossos encontros. Mas o fato é que entre esses dois planos existe um intercâmbio permanente, porque nesses dois planos nós temos os mesmos habitantes, a humanidade, que ora caminha utilizando corpos físicos, ora se retempera no plano espiritual para que possa retornar, recebendo assim uma nova oportunidade numa existência física, para que possa expiar as suas faltas, aprender um pouco mais, porque a Terra é uma escola, caminhando assim em busca da sua evolução espiritual. Recapitulando: pré-existência e sobrevivência da alma, pluralidade das existências ou reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. Esses são os 4 fundamentos que distinguem a nossa doutrina, a doutrina espírita, das outras correntes do espiritualismo. Não são só esses 4 preceitos. A doutrina espírita é vasta, mas ao longo dos nossos encontros nós trataremos de todos os ângulos, de todos os aspectos da nossa doutrina, que tem uma utilidade. Tem uma utilidade. Estudar para quê? Por quê? Eu preciso conhecer a doutrina espírita. Eu me interesso pela doutrina, tá? Mas para que ela serve? Basicamente para 2 coisas. A doutrina espírita, por um lado, nos instrui e por outro lado, nos consola,
porque as informações que elas nos traz são consoladoras, meus amigos. E a ideia subjacente a toda a doutrina, por toda a doutrina espírita, que é a ideia da imortalidade, é sim uma ideia consoladora. Façamos o seguinte exercício. Provavelmente vocês me acompanham de casa. Olhe nos olhos de um ente querido, pode ser a mulher, o marido, o pai, a mãe, o filho, a filha. Olhe nos olhos de um dos seus entes queridos e raciocine primeiro em termos materialistas, depois em termos espíritas. Primeiro, o materialismo. Você olha para a pessoa que você ama e pensa: temos alguns anos de convivência, mas depois chegaremos ao fim. É algo desesperador. Simplesmente cogitar que um dia, a partir de um determinado dia, não mais veremos aqueles que amamos. Mas essa é uma ideia equivocada. Essa é uma ideia equivocada, meus amigos. Ensina a doutrina espírita, e isso ficará claro ao longo dos nossos encontros, que nós somos imortais e viveremos na companhia daqueles que trazemos aqui do lado esquerdo do peito para sempre. Portanto, vocês podem olhar nos olhos daquelas pessoas que amam e pensar, sendo consolados pela instrução que traz a doutrina espírita: nós estaremos juntos para sempre. Para sempre. Para sempre estaremos ao lado daqueles que nós amamos. E essa ideia, a ideia da imortalidade, é consoladora. Portanto, meus amigos, esse é o propósito do Espiritismo: instruir e consolar, consolar e instruir. E o nosso propósito, ao longo dos próximos encontros, é esmiuçar um pouco mais os diversos ângulos da doutrina espírita, patenteando de que maneira que ela pode nos auxiliar no enfrentamento às diversas adversidades pelas quais passamos no plano terrestre. Meus amigos, foi uma enorme satisfação estar com vocês aqui nesse primeiro encontro e nos vemos na próxima semana com o tema Deus e a Criação do Universo. Até mais!